Emocionante. Milionário desperdiçando oportunidades, até que a faxineira surpreende com 9 idiomas. Lucas, um milionário de 35 anos, estava em seu elegante escritório nos Jardins, em São Paulo, cercado por influências que mais pareciam guardiães de sua superficialidade. As luzes brilhantes da cidade refletiam nos copos de cristal, enquanto ele e seus convidados riam exageradamente de piadas fracas, trocando promessas vazias e brindes a uma vida cheia de excessos. Os festejos invadiam suas noites, enquanto os dias eram preenchidos com reuniões entediantes, mas produtivas para seu ego inflado. Sua vida era um quadro de opulência, mas um detalhe se perdia nesse cenário extravagante. Maria, sua faxineira de 45 anos, lutava diariamente em uma pequena casa na periferia, com seus 2 filhos. Enquanto Lucas ignorava a realidade à sua volta, vivendo em uma bolha de conforto, Maria enfrentava a vida com um sorriso cansado, mas determinado. Desde que perdeu o marido, ela se tornou a única responsável pela família, e suas jornadas pelo dia eram repletas de desafios. No silêncio de sua casa humilde, Maria se dedicava aos estudos, mergulhando em livros e se desafiando a aprender idiomas em momentos furtivos. Ninguém imaginaria que, por trás da vassoura e do balde, existia uma mulher capaz de falar 9 línguas. E Lucas mal sabia que estava prestes a se deparar com um universo que ignorava. Certa manhã, em meio a um caos típico de seu escritório, Lucas recebeu uma pressão inesperada. Seu chefe havia colocado um projeto imenso em suas mãos e exigia que ele trouxesse um time fluente em diferentes idiomas. O desespero tomou conta de Lucas. Ele, que sempre confiou em sua rede de contatos bem na palma da mão, viu-se perdido. Depois de algumas tentativas frustradas de conseguir ajuda, uma conversa casual com Maria, que limpava a sala ao lado, mudaria tudo. "Você fala várias línguas, não é?" Lucas questionou, desdenhando da ideia de uma faxineira ser capaz de tal feito. E então, Maria, com um sorriso tímido, respondeu: "Sim, eu falo 9 idiomas." Lucas congelou. Aquelas palavras o atingiram como um raio, revelando uma realidade que nunca havia cogitado. Ele se viu cercado por preconceitos, lutando entre a vergonha e a admiração. Como assim uma faxineira poderia ser tão talentosa? Lucas começou a enxergar Maria sob uma nova luz. Cada conversa casual tornava-se uma revelação. Ele notou a determinação em seus olhos e a paixão que ela tinha por aprender. Uma conexão inesperada surgiu, lembrando-o dos valores familiares que ele havia deixado para trás em sua busca desenfreada por status. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." A pressão aumentava conforme o dia do evento se aproximava, e Lucas se via em um conflito interno. Ele percebia que tinha uma oportunidade nas mãos, mas sua mente lutava entre manter as aparências ou usar a verdadeira estrela que tinha à disposição. O palco estava pronto para que ele tomasse uma decisão: ignorar o talento que tinha ao seu lado ou abraçar essa chance de transformação. Enquanto se preparava para a apresentação crucial, Lucas olhou para Maria e sentiu seu coração disparar. Ele sabia que aquele era o momento para decidir entre seu orgulho ou a verdadeira conexão humana. A pergunta ecoava em sua mente. Teria coragem de quebrar barreiras e alterar o rumo de suas vidas? A resposta estava mais perto do que ele pensava. Mas estaria ele pronto para abraçar essa mudança ou se esconder atrás de um mundo superficial
que já não o preenchia. Lucas se virou para a janela, observando a cidade pulsar lá fora. A vida continuava, enquanto ele se sentia preso em um duelo interno. Maria estava ali, poucos passos de distância, com um potencial que ele mesmo havia ignorado. O brilho dos arranha-céus refletia seu ego, mas por trás daquela imagem ele lutava contra um incômodo crescente. Maria, ele a chamou, sua voz um tanto hesitante. Você se importaria de me ajudar com o projeto? Acredite, você pode fazer a diferença. O silêncio no escritório parecia amplificar suas palavras. Maria parou, surpresa, quase como se não pudesse acreditar que o milionário estava realmente pedindo a ajuda dela. Seus olhos brilharam, mas um ar de dúvida pairava. Desculpe, Lucas, eu não sei se sou qualificada o suficiente. Ela respondeu, o sorriso agora um pouco mais tímido. Qualificada? Você fala mais línguas do que a maioria das pessoas que conheço. Lucas insistiu. Vamos, me diga o que você precisa para se sentir à vontade. Isso poderia mudar tudo. O coração de Maria disparou. Com cada palavra dele, uma esperança brotava em seu peito. A ideia de ser reconhecida não apenas como uma faxineira, mas como uma profissional, fez seu espírito vibrar. Ela nunca havia sonhado em usar suas habilidades de idiomas em um ambiente corporativo, mas a oportunidade estava diante dela. Ok, Lucas, eu aceito, mas preciso de tempo para me preparar. Ela disse, um novo brilho em seus olhos. A decisão de Maria apenas acentuou a autoconfiança que Lucas começou a desenvolver. Ele sentia uma empolgação que não experimentava fazia tempo. Juntos, passaram os dias seguintes ensaiando, discutindo estratégias e navegando pelos desafios do projeto. Ele se surpreendeu com a facilidade com que Maria se destacava, e a cada nova lição ele se desnudava de suas inseguranças, permitindo que sua verdadeira essência emergisse. Era quase poético ver como duas vidas tão diferentes estavam entrelaçando-se. Durante as reuniões, Lucas começou a se comportar de maneira diferente. Ele parou de ser o chefe distante e começou a escutar de verdade. Cada ideia de Maria era recebida com uma atenção renovada, e devagar, outros começaram a notar a diferença. A atmosfera no escritório mudou. As pessoas começaram a respeitar e valorizar não apenas Lucas, mas também Maria, uma faxineira que se tornara a estrela não apenas da sala, mas de seus próprios corações. Os dias passaram rapidamente, e logo chegou o momento da apresentação para os investidores. Lucas estava sentado em sua mesa, nervoso e animado. Ele olhou em volta e viu Maria, vestida com uma determinação que iluminava o ambiente. A confiança dela era contagiante. Ele tinha certeza de que juntos poderiam fazer algo grandioso. Enquanto os investidores se acomodavam, Lucas sentiu um frio na barriga. A sala começou a ficar cheia, e ele percebia a expectativa no ar. Ele fez uma rápida oração silenciosa, perguntando-se se tudo ia realmente dar certo. E ali, entre olhares ansiosos e rostos desconhecidos, ele se lembrou de que aquela não era mais apenas uma apresentação de negócios. Era sua chance de fazer algo significativo, de mudar não apenas sua vida, mas a de Maria também. Quando chegou a hora de se apresentar, ele respirou fundo, olhou para Maria e percebeu que suas mãos tremiam. Ela sorriu para ele, com um olhar que dizia, vamos lá. O que aconteceria a seguir definiria não apenas o resultado do projeto, mas também suas vidas, e tudo que uma nova conexão poderia desencadear. Estamos prontos para mostrar o que realmente importa, murmurou Lucas para si mesmo, antes de dar o primeiro passo à frente, consciente de que o futuro estava prestes a ser reescrito. A próxima frase em sua apresentação poderia mudar tudo, mas ele não tinha certeza se estava pronto para pronunciar, e a dúvida, mais uma vez, começou a espreitar seu coração. Lucas subiu ao palco, sentindo o peso de todas as expectativas nos ombros.
A sala, repleta de rostos desconhecidos, parecia apertar seu peito. Ele limpou a garganta e fixou os olhos em Maria, que estava na frente, sorrindo suavemente. Essa imagem o encheu de coragem. "Bom dia a todos", começou ele, a voz firme apesar do nervosismo. "Estamos aqui hoje para apresentar não apenas um projeto, mas uma nova visão de mercado." Ele notou algumas pessoas se entreolhando, mas a presença de Maria ao seu lado o fez ir adiante. "É uma honra para mim compartilhar isto com vocês, especialmente ao lado de alguém que me ensinou o verdadeiro significado de potencial." Os investidores ficaram intrigados. Maria, apenas alguns passos atrás, sentiu o calor do olhar de Lucas em sua direção. Um misto de orgulho e nervosismo a envolveu. Ela nunca imaginara que teria um papel tão importante. E aparentemente Lucas também não. Ele apontou para o telão, onde os slides tinham fotos e gráficos que falavam por si mesmos, mas a verdadeira história estava na conexão entre eles. As primeiras apresentações estavam correndo bem. Lucas entregou seus dados e gráficos, enquanto Maria o apoiava com o miel de suas ideias. Mas quando chegou sua vez de falar, o corpo de Maria começou a vibrar com a ansiedade. Lucas a incentivou a ir, e ela respirou fundamente, lembrando-se de tudo que praticaram juntos. "Oi, sou Maria", começou ela, sua voz suave, mas determinada. "Hoje, não só somos um empresário e sua funcionária. Hoje, somos uma equipe." A sala se calou. Mulheres e homens com ternos impecáveis olharam fixamente para ela, surpresos com a confiança que emanava de seu ser. Ela mostrou seu conhecimento sobre os idiomas que dominava, usando-os para conectar-se diretamente com diferentes mercados, abrindo novas portas que estavam até então fechadas. O clima no ambiente começou a mudar. Alguns investidores murmuravam entre si, impressionados. As palavras de Maria ressoaram. A paixão no seu discurso quase cativando até os mais céticos. Lucas assistia, admirado, seu coração palpitando. Ele via que, naquele momento, algo maior estava brotando, não apenas profissionalmente, mas em suas vidas pessoais também. Quando a apresentação terminou, um aplauso crescente ecoou. A sensação de alívio encheu o coração de Lucas. Ele sabia que tinham conseguido, mas a cena também provocou um turbilhão de emoções dentro dele. O olhar de Maria, radiante e cheio de promessas, fez seu peito aquecer. Após a apresentação, enquanto a sala esvaziava, eles se afastaram um pouco, em busca de um canto mais tranquilo. Era hora de respirar, de celebrar a conquista. "Você foi incrível, Maria", disse Lucas, segurando suas mãos. "Conseguiu brilhar ali como nunca vi antes." Maria sorriu. Algo em seu olhar havia mudado. "Não teria conseguido sem você, Lucas. Você acreditou em mim. E você me mostrou que todos nós temos um lado brilhante que às vezes esquecemos. Quero mais do que isso. Poderia ser mais que só parceiros de trabalho?" perguntou Lucas, os olhos brilhando mais que as luzes da cidade. Ela inclinou a cabeça, confusa. "O que você está dizendo?" Antes que ele pudesse responder, o clima leve foi rompido pela entrada rápida de um dos investidores, que trazia notícias urgentes de um concorrente que acabara de fazer uma proposta que poderia ameaçar todo o projeto. O coração de Lucas disparou. Como eles responderiam a isso? A chance de um novo futuro estava mais incerta do que nunca, mas a determinação em seu olhar dizia que estavam prontos para qualquer desafio. Porém, a pergunta ainda ecoava em sua mente. Como poderia transformar essa relação em algo além do profissional, enquanto o trabalho ainda exigia sua total atenção? Ele esperava que a resposta estivesse apenas começando a ser revelada. A tensão na sala era palpável. Lucas encarou o investidor, tentando decifrar o impacto das palavras que acabara de ouvir. A proposta do concorrente poderia não apenas atrapalhar seus planos, mas também arriscar todo o trabalho que haviam feito até agora.
Ele olhou para Maria, que mantinha uma expressão de preocupação, seus olhos transmitindo uma mistura de insegurança e determinação. Precisamos agir rapidamente, disse o investidor, quebrando o silêncio tenso. Se deixarmos isso passar, nossa chance ficará comprometida. Lucas sentiu um nó na garganta. A urgência da situação refletia o turbilhão de emoções que estava vivendo naquele momento. Como poderiam defender sua ideia inovadora com essa sombra pairando sobre eles? Ele respirou fundo e analisou a situação, buscando uma maneira de transformar essa crise em uma oportunidade. Primeiro, precisamos entender qual é a proposta e o que exatamente estamos competindo, sugeriu Lucas, tentando se manter calmo. Vamos analisar cada detalhe e ver onde podemos nos destacar. Maria, percebendo a movimentação de Lucas, sentiu uma onda de coragem o inundar. Podemos usar nosso diferencial, focar na personalização do atendimento e na conexão com o cliente. É isso que nos torna únicos. Sua voz, agora mais firme e confiante, se ergueu na sala. O investidor olhou para Maria, a surpresa escrito no rosto. Lucas se virou para ela, um sorriso de admiração se formando. Aquela ideia não era apenas inteligente, era exatamente o que precisavam nesse momento crucial. Sim, Maria, precisamos reforçar nossa imagem e como podemos impactar o mercado de maneira única. Lucas concordou entusiasmado. O investidor parecia contemplar o que haviam discutido. Se vocês estão dispostos a correr esse risco, talvez ainda haja uma chance. Vamos desenvolver uma apresentação ainda mais impactante até o fim da semana. Um novo ânimo invadiu os dois. A adversidade não só trouxe novos desafios, mas também acendeu a chama da colaboração. Lucas sentiu seu coração acelerar, não apenas pela pressão da situação, mas pela crença renovada em Maria. Ali, diante do obstáculo, eles estavam se unindo de uma forma que ele nunca tinha imaginado. Vamos trabalhar nisso juntos, disse ele dirigindo-se a Maria. E não só sobre o projeto. Precisamos conversar sobre nós. Distraídos pela intensidade do trabalho, eles não perceberam o tempo passar. Cosméticos de criatividade dispararam em suas cabeças, ideias fluíram enquanto os prazos se aproximavam. As conversas tornaram-se mais frequentes, cheias de risadas nervosas e sorrisos discretos. Um fio de energia ainda inexplicável os conectava, como se suas almas se entrelaçassem a cada nova interação. No fim da semana, a nova apresentação estava pronta. Maria e Lucas se prepararam para o grande dia. Colocaram seus melhores trajes e os corações acelerados. Ao entrarem na sala novamente, o clima estava cheio de expectativa. Tudo aquilo poderia ser decisivo. Quando a apresentação começou e as luzes se apagaram, Lucas observou Maria se mover com segurança, como se cada palavra que saía de sua boca fosse um convite para que todos enxergassem o futuro que estavam criando juntos. Ele sentiu um calor em seu peito, uma certeza de que ela estava destinada a brilhar. Mas enquanto os slides passavam e a empolgação tomava conta, uma mensagem de texto chegou ao celular de Lucas. Ele olhou rapidamente para a tela e seu coração parou. Era uma notificação sobre um escândalo envolvendo o concorrente que, se confirmado, poderia mudar completamente o que eles planejavam. A sala estava em silêncio, mas sua mente trabalhava em uma velocidade frenética. O que isso significava para eles? Seria uma reviravolta inesperada ou apenas outra barreira no caminho? E, principalmente, como Maria reagiria a isso? Ele encarou Maria nos olhos, percebendo que aquela informação fatídica poderia transformar tudo mais uma vez. O que ele escolheria fazer agora? Lucas sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Aquele escândalo poderia ser a chance que precisavam, mas ao mesmo tempo trazia uma ameaça real. O olhar decidido de Maria se encontrava com o seu, e ele pôde perceber que a dúvida a consumia.
Ele não queria que nada interferisse naquela conexão que estavam construindo. Ambos tinham lutado muito, não apenas pelo projeto, mas pelo que poderiam ser um para o outro. Maria, começou ele, mas as palavras falharam. Não era apenas sobre o trabalho que tinham pela frente, talvez fosse algo maior. A preocupação dela era palpável, refletindo a fragilidade do momento. Como poderia explicar que aquela mensagem era uma faca de 2 gumes? Lucas, o que foi? Perguntou ela, a voz trêmula, quase um sussurro. Ele hesitou, sua mente girando em torno das possibilidades. O que dizer? Como agir? A verdade poderia ser uma espada cortante, mas poderia também ser a alavanca que precisavam. Finalmente, decidiu que não havia tempo a perder. É sobre o nosso concorrente. Eles estão no meio de um escândalo. Se for verdade, isso pode mudar tudo, explicou ele, tomando um cuidado especial com as palavras, como se estivesse envolvendo um cristal frágil numa caixa resistente. Maria franziu a testa, o frio na espinha misturando-se com um brilho de esperança. O que isso significa para nós? Devíamos falar sobre isso na apresentação? Ele pensou por um momento. Precisamos ser cautelosos. Se a notícia se confirmar e a apresentação já se mostrar muito forte, podemos aproveitar para posicionar nossa proposta como uma solução confiável, em contraste com o que está acontecendo com eles. O olhar dela mudava rapidamente de preocupação para determinação. Aquela luz nos olhos, Lucas adorava vê-la assim, lutando pelo que acreditava. Então, vamos desenvolver o nosso argumento, algo que destaque nossa integridade e a visão que temos. Vamos ser a alternativa positiva. Ela começou a falar com entusiasmo, linhas de planejamento já se formando na mente, mas Lucas ainda estava apreensivo. Eles estavam se arriscando, e cada passo adiante trazia mais pressão. Quando a apresentação chegou ao seu clímax e o último slide foi projetado, sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele olhou para o investidor uma última vez antes de se voltar para a plateia. Gostaria de concluir dizendo que, em um mundo cheio de incertezas, nós acreditamos que a conexão humana e a personalização não são apenas estratégias de mercado, são valores fundamentais que moldam a experiência do cliente. A sala era um misto de aplausos e murmúrios. Lucas sentiu um leve arrepio percorrer a espinha, um sentimento de realização. Eles tinham feito um bom trabalho. Mas, enquanto o público começava a se dispersar, Lucas não conseguia ignorar a mensagem inquietante no seu celular. Decidido, virou-se para Maria. Devemos ficar atentos, quero que nos preparemos para o que for surgir, isso ainda pode mudar. Ela concordou com a cabeça, mas Lucas podia ver que sua mente já estava longe. Esse é um momento importante para nós, não só pelo trabalho, mas também pelo que vem depois. Temos que decidir juntos que caminho seguir. Embora a tensão estivesse diminuindo, a incerteza do futuro ainda pairava no ar. Uma nova fase começava e a conexão que formaram estava prestes a ser testada. Um toque no ombro fez Lucas voltar-se. Era o investidor. Precisamos conversar. O que aconteceu do lado de fora pode impactar seus próximos passos. O coração de Lucas acelerou. A informação que acreditava ser uma reviravolta poderia de fato ser a chave que mudasse tudo. Ele olhou para Maria, um misto de ansiedade e expectativa. Preparada? Perguntou, sabendo que qualquer decisão deles dali em diante poderia ser crucial. E antes que ela respondesse, um novo alerta no celular fez a adrenalina disparar novamente. O que mais poderia surgir? Lucas respirou fundo, tentando processar a avalanche de sentimentos que o rodeava. O investidor estava ao seu lado, mas ele só conseguia focar no rosto de Maria. O jeito como seus olhos brilhavam mesmo sob a pressão, como ela parecia estar buscando forças em algum lugar profundo dentro dela. Ele se sentia dividido entre o desejo de correr atrás das novidades que chegavam e a necessidade de cuidar dela,
de garantir que não se perdesse nesse turbilhão. Vamos, precisamos conversar, disse o investidor, quebrando o silêncio inquietante. A voz robusta dele parecia ecoar dentro da cabeça de Lucas, que tentava fazer suas emoções se aquietarem. Maria também parecia absorver tudo. Ela assentiu com a cabeça, mas seus lábios tremiam um pouco. Certo? O que está acontecendo? Vocês têm que me contar. Ela exigiu, buscando informação, cada palavra carregada de preocupação. O investidor puxou Lucas para um canto. Temos uma emergência. O escândalo do concorrente é real. As informações foram confirmadas. Você e a Maria precisam se preparar para uma onda de perguntas e possivelmente até reações negativas da parte de alguns investidores. Um frio na barriga tomou conta de Lucas. A essa altura, o que tinha surgido como uma oportunidade poderia se transformar em uma verdadeira tempestade. Estão pensando em nos conectar com outras pessoas? Em nos fazer entrar no jogo? Sim, respondeu o investidor, já começando a olhar para a porta. Mas vocês precisam estar prontos para se posicionar de maneira firme. Não é apenas sobre seus projetos, mas sobre a confiança que o mercado tem em vocês. Lucas sentiu como se uma pressão gigante estivesse prestes a estourar. Ele olhou para Maria, que agora estava observando atentamente, sua mente funcionando em alta velocidade. O que fariam agora? Aquela poderia ser a chance que estavam esperando, mas a responsabilidade de decidir como avançar estava pesando. Maria, ele começou, mas a urgência no olhar dela o fez hesitar. Não temos muito tempo, Lucas. Precisamos agir. Se aproveitarmos essa situação, poderemos sair por cima. Vamos montar uma estratégia, construir narrativa que faça as pessoas confiarem novamente no mercado. Precisamos saber muito bem como destacar nossos valores. Ela parecia tão cheia de vida e coragem, e isso infundiu Lucas de uma nova força. Certo, você está certa, ele concordou, agora mais confiante. Acho que devemos enfatizar a nossa integridade e a transparência do que estamos propondo. Devemos mostrar que estamos aqui para fazer diferente. O investidor interrompeu. Sim, mas essa abordagem precisa ser elaborada rapidamente. Seu concorrente está em chamas, mas o retorno deles pode ser violento. Vamos nos mover antes que eles consigam reagir. Antes que qualquer um pudesse falar novamente, a tela do celular de Lucas piscou de novo. Ele sentiu um arrepio ao ver a mensagem. Novas revelações sobre o escândalo. Tampa a verdade que pode mudar tudo. Preciso ver isso, ele disse quase sem pensar. Maria olhou para ele com um misto de expectativa e apreensão. O que mais pode surgir agora? As palavras ecoaram na mente de Lucas. Cada nova revelação poderia ser uma faca cortante. Eles tinham que decidir rapidamente. Poderiam arriscar tudo ou recuar e se proteger da tempestade que estava a caminho. E quando Lucas clicou para abrir a mensagem, sentiu que o mundo ao seu redor poderia mudar uma vez mais. Ele estava prestes a tocar em algo que poderia ser a chave para tudo ou a raiz de uma nova crise. O que a mensagem revelava? Lucas respirou fundo, sentindo a tensão no ar. A tela do celular iluminava seu rosto e ele podia sentir o calor do olhar de Maria pesando sobre ele. Com a pulsação acelerada, ele se preparou para o que poderia ser uma reviravolta decisiva. Ao abrir a mensagem, suas mãos começaram a tremer. As palavras saltaram diante de seus olhos. Indícios de corrupção envolvendo altos executivos do grupo adversário, nomes confirmados. Uma onda de adrenalina o atravessou. Aquilo poderia ser a chave para fazer com que o foco mudasse de seu próprio negócio para o escândalo alheio. Lucas, a voz de Maria, embora tranquila, carregava uma incerteza que ele não ignorou. O que você está vendo? Ele olhou para ela, tentando processar a enormidade daquela nova informação. Se essas alegações forem verdadeiras, podemos usar isso a nosso favor. Precisamos tirar essas informações a limpo
e nos preparar para um contra-ataque. E se tudo explodir em nossas mãos? E se for tudo uma armação? Maria estava visivelmente preocupada, seu instinto protetor surgindo. Devemos ter cuidado. Isso envolve vidas e carreiras. Lucas sentiu o peso de suas palavras. Ele queria defendê-la, queria convencê-la de que era a hora de agir, mas a dúvida era real. A pressão não vinha apenas do mercado, mas da responsabilidade que tinham um pelo outro. Você está certa. Precisamos agir com tática. Vou conversar com o investidor e obter mais informações. Enquanto Lucas se afastava para se reunir discretamente com o investidor, Maria ficou observando, preocupada. Ela sabia que ambos estavam em um jogo perigoso e que cada decisão podia ser um passo em falso. O investidor estava ansioso, passando a mão na cabeça como se as ideias estivessem fervilhando em sua mente. Não podemos deixar essa chance escapar, Lucas. Se esses nomes forem confirmados, o nosso projeto pode sair do limbo e ganhar os holofotes. A necessidade de agir o incentivou, mas Lucas não conseguia sacudir a sensação de que estavam flertando com o impensável. A busca pela verdade poderia afastá-los de seus princípios. Vamos investigar mais profundamente e só então decidiremos os próximos passos. Não podemos ser apressados. Ao retornar para onde Maria estava, encontrou-a mais tranquila, mas ainda cheia de expectativa. O que você descobriu? A voz dela era suave, mas ele podia ver que ela estava pronta para ouvir. Precisamos ser estratégicos. As suspeitas são pesadas sobre nossos concorrentes, mas precisamos de confirmação para não atirarmos no escuro. Ele fez uma pausa e encarou os olhos dela. Maria, realmente acredito que isso pode ser a nossa chance. Vamos trabalhar juntos para utilizar essas informações da melhor maneira. Ela respirou fundo, finalmente assentindo. Seja o que for que tivermos que fazer, precisamos fazer isso como equipe. A confiança será nossa maior aliada. E assim, os dois começaram a esboçar um plano. Em meio ao estresse, o olhar preocupante de Maria despertou algo dentro de Lucas, uma força silenciosa que os ligava em um laço inquebrantável. Enquanto eles esboçavam as ideias, Lucas sentiu seu celular vibrar novamente. Um novo alerta. O que mais pode acontecer neste dia? Ele sussurrou, olhando para a tela, enquanto a ansiedade tomava conta de sua mente. Ele mordeu o lábio e, sem poder conter a expectativa, clicou na mensagem. Urgente! Revelações explosivas sobre o escândalo, e elas incluem você e Maria. O coração dele disparou. O que isso poderia significar? Por que seus nomes estavam envolvidos? O que Lucas ainda não sabia era que a tempestade estava apenas começando, e a verdade que se desenrolava prometia mais do que poderia imaginar. Lucas sentiu uma onda de pânico. A mensagem estava ali, clara e direta, mas seu conteúdo parecia estrondoso como um trovão em um céu sem nuvens. Ele olhou para Maria, que também tinha percebido a mudança em sua expressão. O ambiente ficou pesado, como se o ar ao redor agora fosse denso de preocupações. Essa mensagem não pode ser verdadeira, disse Maria, tentando manter a voz firme, mas Lucas podia notar a tremedeira em suas mãos. Não podemos deixá-la nos afetar. Vamos focar no que podemos controlar. Ele assentiu, embora a seriedade da situação ardesse em sua mente. Precisamos descobrir quem está por trás disso. E com esse pensamento, Lucas começou a elaborar já na sua cabeça um plano de ação. Talvez devêssemos conversar com as pessoas de confiança que conhecemos, fazer um mapeamento. Quem estaria interessado em nos prejudicar? Maria começou a andar, sua mente fervilhando com ideias. Cuidado, Maria! Lucas a interrompeu. Não podemos envolver muitas pessoas. Se isso se espalhar, corre o risco de explodir nas nossas mãos. Precisamos ser discretos. Ele olhou para ela, preocupante.
O que quer que estivesse acontecendo poderia não só arruinar seus planos, mas também colocar tudo o que tinham em risco. Maria parou e olhou nos olhos dele. Lucas, essa situação é arriscada, mas temos que encontrar uma saída. Não podemos simplesmente esperar que as coisas se resolvam sozinhas. A determinação dela era palpável. Ela estava certa, ele sabia. Mas, ao mesmo tempo, havia um abismo de incertezas. O que fazer quando a própria integridade estava em jogo? Cada movimento agora era como um jogo de xadrez, e ele não podia se dar ao luxo de errar. Que tal a gente começar pelo investigado? Aqueles que podem ter jogadas sujas, Lucas sugeriu, o tom sério. Se encontrarmos as evidências que precisamos, confrontá-los pode ser a nossa única chance. E se forem amigos nossos? A inquietação na voz de Maria trouxe à tona outra camada de complexidade. Lucas, há coisas que não podemos ignorar, mas ao mesmo tempo não podemos entrar nessa briga de forma imprudente. Precisamos de um aliado, alguém que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Ele compreendia a preocupação dela, mas também sentia a necessidade crescente de agir. Você tem razão. Talvez procurarmos alguém que conheça o setor possa nos dar alguma luz. Eles começaram a listar pessoas em quem podiam confiar. Mas atrás dessa lista, uma sombra crescia. E Lucas sabia que cada passo que dava também poderia ser o último. De repente, mais uma mensagem surgiu em seu celular. Desta vez, era de um número desconhecido. O coração dele deu um salto. Eu sei o que você e Maria estão fazendo. Cuidado com quem confiam. Ele leu em voz alta e o ar pareceu falhar por um momento. Ainda temos que nos encontrar com aquela fonte, lembra? Maria perguntou, a tensão no ambiente aumentando a cada segundo. Aguardamos por isso, mas e se alguém estiver de olho em nós? E se esse aviso for real? A dúvida começou a nublar sua mente, e Lucas assentiu, percebendo que as coisas estavam ficando perigosas. Vamos ter que correr riscos calculados. Precisamos mais do que nunca da nossa confiança mútua. Mas enquanto conversavam, uma sensação de desespero começou a se instalar, e Lucas percebeu que a batalha era muito mais complexa do que imaginavam. Com cada resposta que buscavam, mais perguntas apareciam. E enquanto ele e Maria discutiam o próximo passo, uma ideia começou a se formar na mente dele. Se a situação já estava tão complicada, por que não usar isso a seu favor? Um confronto poderia ser exatamente o que precisavam para vir à tona e, quem sabe, mudar tudo de uma vez. Mas antes que pudesse deixar essa ideia se solidificar, o celular vibrou novamente. Outra mensagem. E, pela expressão de Maria, ele sabia que a próxima revelação poderia mudar o curso de tudo. O que mais pode acontecer? Ele pensou, enquanto o coração se acelerava. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Ele girou o celular em sua mão, o olhar fixo na tela, esperando que a mensagem revelasse algo que pudesse pelo menos oferecer alguma esperança. A tensão entre ele e Maria era palpável, como uma corda prestes a romper. Finalmente a mensagem apareceu. Se realmente querem respostas, venham ao lugar onde tudo começou. Não haverá outra chance. O remetente, desconhecido mais uma vez. O que poderia significar? Um convite para mais problemas ou um caminho para a solução? Lucas. Maria interrompeu seus pensamentos. O olhar dela era uma mistura de ansiedade e determinação. O que vamos fazer com isso? Ele mapeou rapidamente as opções na mente. Se esse anônimo realmente tinha informações valiosas, valeria a pena, mas havia um risco enorme. Precisamos ir, mas com cautela. Estaremos em território desconhecido e não podemos esquecer o que precisamos proteger. Maria balançou a cabeça concordando. Seja o que for, precisamos estar prontos. Amanhã de manhã, a decisão estava sendo tomada, mas a incerteza ainda pairava sobre eles como uma nuvem carregada. Sim, amanhã.
Vamos nos preparar, decidiu Lucas, sentindo um misto de emoção e medo. Mas ele sabia que a solução estava a poucos passos. O amanhecer traria novas possibilidades, e com elas, a chance de descobrir a verdade. Aquela noite, as horas passaram como um estiramento de elástico, que parecia não querer estourar. Ele mal conseguiu dormir. O pensamento insistente em cada poro do seu ser. Quem estaria por trás de todas aquelas mensagens? E se quem estava jogando com eles tinha um plano muito mais profundo? Lucas apenas se virou na cama, tentando imaginar um cenário no qual tudo se resolvesse da melhor maneira. Ao raiar do dia, a luz filtrou pela cortina, e ele acordou com a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Na cozinha, encontrou Maria já de pé, com um semblante renovado. Uma nova perspectiva, Lucas. Precisamos entrar na situação com otimismo. Se preparei meu plano, temos que ter um mindset que atraia boas vibrações. Certo, respondeu ele, tentando absorver a energia positiva dela. Apenas precisamos cuidar para que isso não nos cega. Precisamos da racionalidade. Com o café tomado e os planos traçados, os dois saíram. O coração de Lucas batia de forma frenética a cada passo em direção ao lugar mencionado na mensagem. O som dos seus pés encontrando a calçada parecia ecoar com o peso dos pensamentos que passavam por sua cabeça. Ao chegarem, encontraram-se diante de um antigo armazém com a fachada desgastada e sinais de abandono. "É aqui", sussurrou Maria, a tensão saltando em seus ombros. "Mas o que vamos encontrar é o que me preocupa." A porta rangeu ao abrir. A escuridão lá dentro parecia engolir a luz do dia. Lucas sentia seu corpo tenso, cada impulso instintivo gritando para voltar atrás. Mas ele não era o único. Maria segurava firme a mão dele, uma conexão de força que o encorajava a prosseguir, apesar do medo que consumia. Enquanto avançavam pelo corredor repleto de sombras, ele percebeu que algo não estava certo. Um ruído suave ecoava, como passos abafados. Eles não estavam sozinhos. "Maria, temos que ser rápidos. Podemos estar em perigo", murmurou Lucas, tomando a dianteira. Mas antes que pudessem dar mais alguns passos, uma luz acendeu-se abruptamente diante deles. A silhueta de uma figura imponente bloqueava a saída. "Vocês vieram", disse a voz, carregada de um misto de autoridade e familiaridade. Era alguém que eles conheciam, mas a última pessoa que esperavam ver ali. A revelação se instalou como um choque, enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar. "Precisamos conversar", a figura disse, e Lucas sentiu seu estômago revirar. Mas o que esse encontro significava? Estariam eles prestes a desvendar a verdade ou se aprofundar ainda mais no jogo perigoso em que se meteram? Com o coração acelerado e uma expectativa crescente, Lucas sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca. O ar dentro do armazém parecia pesado, denso com inseguranças e questionamentos. A figura, um antigo conhecido de Lucas, não apenas resgatava memórias, mas também um turbilhão de emoções. Ele olhou para Maria e viu que a determinação nos olhos dela resplandecia, mesmo diante de incertezas. "O que você quer?" Lucas foi direto, a cautela transparecendo na voz. "Ah, Lucas, sempre tão nervoso", a figura respondeu, com um sorriso que não parecia genuíno. "Eu realmente não quero causar problemas, mas a situação exigiu que nos encontrássemos." O coração de Lucas pulsava forte, enquanto ele processava a revelação da identidade do conhecido. Alguém que tinha conexões com a alta roda do mercado, mas que sempre se mostrara duvidoso. "Você sabia de tudo isso, não sabia?" A acusação saía como um sussurro inflamado. Maria lateralmente apertou a mão dele, um gesto de apoio que lembrava que, independentemente da complexidade da situação, estavam juntos nesta luta. "Eu só sabia que havia algo acontecendo e que poderia afetá-los. Quis avisar."
A figura tentou explicar, mas Lucas já não estava disposto a aceitar desculpas. A tensão entre eles se agravava. E por que você não agiu antes? Indignação e desconfiança se entrelaçavam em suas palavras. Por que esperar até agora para se posicionar? Porque há coisas maiores em jogo, e a verdade é que vocês podem ser a chance de mudar o jogo. Se forem inteligentes o bastante para jogar bem suas cartas, a figura respondeu, agora com um tom mais sério. O fôlego de Lucas parecia ter ficado preso na garganta. Jogar suas cartas? Era isso que ele tentava fazer, mas a mistura de emoções que passavam entre eles criava um labirinto de incertezas. O que realmente estava em jogo? As vidas deles? O futuro que tanto batalharam para construir? Maria refutou. Não quero saber de jogadas sujas. Queremos fazer as coisas da maneira certa. Havia algo feroz em sua voz, e Lucas sentiu um profundo respeito por sua coragem. E essa é a essência do que estamos tentando fazer. Independente do que você quer, nós precisamos ser verdadeiros e transparentes. Lucas se dirigiu à figura como um leão prestes a proteger seu território. A figura então recuou e fez um gesto com a mão, como quem queria apartar a briga. Eu não sou seu inimigo, e vocês têm potencial para muito mais do que imagina. Mas para que isso aconteça, precisam ter informações sobre o que está por vir. O impacto da revelação desaguou como um vendaval. Enquanto a figura falava, Lucas e Maria escutavam atentos, percebendo que precisavam compreender cada nuance daquilo que estava sendo apresentado. E assim, ao longo da conversa, o mistério começou a se desenrolar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente. Os nomes que estavam nas sombras agora despontavam como realmente importantes. Planos intrincados, traições e subterfúgios começavam a se tornar claros, revelando uma estrutura muito maior do que imaginavam. Lucas sentia que, pela primeira vez, sua vida profissional estava entrelaçada a algo significativo, muito além de números e egos. Era uma batalha pela ética e por verdade que poderia finalmente reerguer seu verdadeiro eu. Foi nesse momento que a figura, com um olhar profundo e sério, fez uma proposta. Amanhã haverá uma reunião importante. Se puderem ir, terão acesso a informações que podem mudar todo o desenrolar dessa história. Essa pode ser a sua chance. Mas cuidado, vocês serão observados. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas, enquanto ele e Maria trocavam olhares significativos. Era a hora e a vez deles. Colher a confiança nos pequenos gestos, sendo sinceros com a criação de um novo espaço. Estamos dentro, Lucas respondeu, a empolgação e luta transbordando em suas palavras. No caminho de volta para casa, Lucas sentia um misto de adrenalina e aprendizado. Maria, ao seu lado, tinha um brilho nos olhos, não apenas pela adrenalina, mas pela certeza de que estavam fazendo do jeito certo. Está fazendo sentido agora, Lucas. Estamos juntos nessa, como uma equipe, ela disse, a felicidade evidente na sinceridade de suas palavras. Sim, ele respondeu, segurando a mão dela enquanto a luz da cidade iluminava o caminho. A confiança renovada entre eles prometia uma nova dinâmica, não apenas no trabalho, mas na vida. Os dias se passaram em uma mistura frenética de preparação e ansiedade antes da reunião. No entanto, com cada conversa que tiveram, cada nova estratégia, a união entre eles florescia de um jeito inesperado, como um laço lentamente entrelaçado. Finalmente, o dia da reunião chegou. Enquanto se aproximavam do prédio elegante onde tudo iria acontecer, Lucas olhou para Maria e sentiu a verdade pulsar entre eles. Estamos prontos, independentemente do que aconteça hoje, ele disse, a determinação dominando suas emoções. Juntos, Maria confirmou, e juntos quebraram as barreiras que até então os separavam, firmando sua conexão em um novo propósito compartilhado.
a luta por um futuro que refletisse a integridade e a autenticidade que sempre almejaram. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Enquanto pisavam o chão do prédio, a fusão de esperança e coragem preenchia não apenas seus corações, mas também a trajetória que estavam prestes a traçar. O prêmio direto de tudo isso. Reconhecer que, acima de tudo, o que realmente importava era que a vida sempre dá uma segunda chance à verdadeira conexão. Com um novo sopro de confiança, eles poderiam mudar o rumo da história, não apenas para si, mas para todos à sua volta. A oportunidade estava ao alcance, e agora a chama da transformação ardia intensamente na trajetória deles. A partir daquele momento, Lucas e Maria não seriam conhecidos apenas como um empresário e uma faxineira, mas como um time imbatível, prontos para reescrever suas histórias e mostrar ao mundo que tudo é possível quando se acredita. Agora é a hora de agir. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A hora é agora. Mostre seu apoio e faça parte dessa jornada sensacional.